Que 2025 seja um ano com Deus presente em nossas vidas. Vamos fazer mais um momento de oração antes de nós iniciarmos a nossa conversa de hoje. Como sempre, Senhor Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, que tu faças com que aquele que foi manifestado em carne, Pai, justificado em espírito, contemplado entre os anjos e pregado entre os gentios, acreditado no mundo inteiro e recebido na glória, o teu Filho Jesus, Senhor, possa estar aqui presente, abrindo as mentes e os corações de todos que estão presentes no templo e nos assistindo online, Pai. Senhor, eu sei que tu me conheces muito bem, tu sabes como eu estou, tu sabes quem eu sou, tu sabes aquilo que eu preciso, Pai. Tu sabes aquilo que todos que estão aqui precisam, tu sabes o que eles precisam ouvir, Senhor. Então que tu faças com que não a minha voz seja ouvida, mas sim uma voz que fala muito mais alto por detrás da minha voz, Pai. Que da minha boca saiam apenas palavras eternas para vidas igualmente eternas, Senhor. E que as minhas palavras e o meditar do meu coração possam ser agradáveis diante de Ti, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Queridos, eu trago uma palavra, como sempre eu procuro fazer, e isso é proposital, mas que possa falar muito mais para mim, em primeiro lugar, sabe? O fato de estarmos aqui, eu como seminarista, Bruno como ministro comissionado, também seminarista, Paulo André como pastor, não nos coloca em uma dimensão superior a de ninguém. O que nós trazemos aqui são palavras de Deus, mas que atingem também ao nosso coração. E essa palavra que eu trago hoje aqui, algumas pessoas vão dizer assim, oxe, logo tu vai falar disso, é? Vou falar de disciplina, vou falar de metas para esse nosso ano. Certamente, eu falei isso na última pregação de 2024, e é muito comum, e não tem problema nenhum nisso, nós contarmos com um ano novo como um período, como uma hipótese de um aumento, um marco temporal em que nós vamos viver coisas novas, coisas diferentes em nossas vidas. Não tem nenhum problema nisso. No poema que eu li, encerrando a minha última pregação, de Carlos Drummond de Andrade, ele diz que foi muito sabido quem dividiu o ano em 12 capítulos, porque sempre a gente tem aquela chance de nos darmos um novo recomeço. E olha, nesse começo de ano, é muito comum que nós estabeleçamos metas na nossa vida, que nós tracemos objetivos que queremos alcançar na nossa vida secular. Eu escutei de um pastor da nossa igreja, pastor Vitor, ele disse que em 2024 ele começou com a meta de perder 8 quilos e terminou com a meta de perder 12. Olha que problema, né? Gente, não tem problema nós colocarmos metas na nossa vida. De cuidar do nosso corpo, de mudar de emprego, de iniciar um negócio, de resolver alguma situação na vida. Mas e as metas espirituais? E a nossa disciplina espiritual? Como é que anda? Em função disso, eu trago mais um texto do apóstolo Paulo, dessa vez que ele escreveu ao povo da cidade de Corinto. Olha, essa cidade, lá na Grécia, era uma cidade extremamente rica e multicultural, porque, olha, todo o comércio de navio da Europa para a Ásia e no caminho contrário, parava ali em Corinto. Então era um lugar onde movimentava muito dinheiro, mas também que existia pessoas de culturas muito diferentes. Ali tinha grego, tinha romano, tinha oriental, e toda essa mixigenação fez com que Corinto fosse uma cidade conhecida por sua devassidão, por sua imoralidade. Era uma cidade que adorava deuses falsos, que era... inclusive existia um verbo, um verbo chamado corintianizar, que se referia a quando uma cidade começava a se comportar muito mal, a ter muitas coisas erradas, o pessoal dizia, olha, essa cidade está se corintianizando. Olha como Corinto era uma cidade complicada, era uma cidade difícil, em função desse contexto em que ela se encontrava. Pois o apóstolo Paulo, sem dúvida o maior evangelista que nós tivemos, esteve lá em Corinto, na sua segunda viagem. Ele que fez 3 dessas viagens missionárias. E abriu uma igreja lá em Corinto. Ficou lá por 1 ano e meio, mais ou menos, mas chegou um momento em que ele precisou sair para continuar suas viagens e deixou diversos alunos, diversos discípulos seus administrando, tomando conta dessa igreja.
Até que chegou um momento que Paulo se viu nessa necessidade de escrever uma carta para Corinto, porque ele recebia as notícias do que estavam acontecendo lá. Corinto era uma cidade que estava por demais dividida, era uma cidade que tinha muitas práticas imorais e também, o que é de se imaginar, com muitas dúvidas sobre como agir como um povo verdadeiramente cristão. Tudo isso que eu estou dizendo, você vai encontrar lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você for lá capítulo por capítulo, você vai encontrar, do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo exortando, reclamando com o povo por conta dessa divisão. O povo de Corinto começava a dizer, eu sou seguidor de Paulo. Outro dizia, não sou de Paulo não, eu prefiro Barnabé. O outro dizia, rapaz, eu prefiro Cefas. E Paulo precisou escrever uma carta dizendo, vocês não são de Paulo, não são de Apolo, não são de Barnabé. Vocês são de um único, Cristo Jesus, o Salvador. Vamos parar com isso aí. É tudo isso que ele faz ao longo dos 4 primeiros capítulos. No 5 e no 6 ele corrige a imoralidade sexual. Olha, a cidade de Corinto, mesmo tendo uma igreja criada pelo próprio Paulo, a devassidão era tamanha que a prática de incesto, de relações entre pessoas da mesma família, ainda era comum naquele contexto, naquela cidade. E Paulo ensina que isso não agrada ao Senhor no capítulo 5 e 6. No 7 ele vai tirar muitas dúvidas sobre, por exemplo, casamento, sobre celibato, sobre como viver a vontade de Deus na sua vida. E no 8, que é o imediatamente anterior ao que foi lido, Paulo introduz aquela questão de comer alimento. Eu posso comer tal alimento? Eu posso comer carne de porco? Eu posso comer sangue? Enfim, ele aborda tudo isso no capítulo 8, mais para frente eu volto a tocar nisso. E aí ele chega no capítulo 9, capítulo que nós estamos abordando aqui. Paulo, ele discute sobre a liberdade cristã. Paulo diz que ele é livre, em tudo ele é livre, mas que ele renuncia à sua liberdade em favor de pregar o evangelho, em favor de atingir irmãos que não comungam com o estilo de vida dele. Ele defende o direito que ele tem como apóstolo, mas também explica que abre mão desses direitos por amor a Cristo e por amor aos seus irmãos daquela cidade de Corinto. Nesse capítulo 9 especificamente, foi lido a partir do 24, mas se você pegar pelo menos ele para fazer uma leitura, você vai encontrar o apóstolo Paulo reafirmando o seu direito de apóstolo. Ele que viu o próprio Jesus ressurreto, ele que tem tido uma importância tão grande no cristianismo aí, e é autoridade, e ele sabe que é autoridade instituída pelo próprio Deus. Ele tem direito, inclusive, de ser sustentado pela igreja. Ele diz isso na carta, mas abre mão disso porque ele não quer que as pessoas pensem ou digam que ele está fazendo aquilo por interesse financeiro. Então ele abre mão desse direito que ele apresenta, ele sabe que ele tem. Ele renuncia aos seus direitos. Em seguida ele fala da necessidade de se adaptar para alcançar os outros. É nesse capítulo que a gente encontra aquela passagem em que Paulo diz, eu me fiz de gentil para atingir os gentios. Eu me fiz de fraco para poder estar com os fracos. Olha, ele está dizendo isso porque quando ele imagina Paulo, apóstolo, e de repente ele vai para uma comunidade e ele não se comporta como as pessoas daquela comunidade. Aquelas pessoas vão olhar para Paulo como um extraterrestre, como uma pessoa que não pertence, que não é mais um deles. Nós aprendemos em uma das disciplinas lá no seminário, missiologia, um grande missionário inglês que me fez sua missão lá na China. E olha, foi responsável por converter mais de 200 mil pessoas. E ele vivia como um chinês. Ele abria mão, ele tinha o direito de viver a vida que ele vivia. Usar as roupas que ele queria, comer o que ele queria, mas ele abria mão disso para estar mais próximo daquela comunidade. É isso que o apóstolo Paulo também fez. Ele se fez de fraco para poder ganhar aqueles fracos. Ele se fez de gentil para poder viver com aqueles gentios e a partir daí poder melhor pregar o evangelho. E aí, gente, nós chegamos ao versículo 24 ao 27, que foi lido pelo ministro comissionado Bruno. Nesses versículos, Paulo faz uma metáfora com atividades esportivas. É por isso que eu falei no começo, que eu digo, rapaz, tu vai falar disso mesmo, de disciplina, de atividade esportiva. Vou falar, porque é o seguinte. Nesse contexto, olha que interessante, esse texto tem 2000 anos quase de escrito. E nesse momento já existiam as competições esportivas, que nós vivemos hoje, que nós conhecemos como as Olimpíadas. Olímpia é a cidade onde surgiu as Olimpíadas, é lá na Grécia, é perto de Corinto.
Então, cada povo tinha suas modalidades, tinha suas competições. Eu gosto demais de competição. Eu não gosto de perder um pau ímpar. Então, quando Paulo fala aqui e coloca no seu contexto atividades esportivas, ele está se fazendo de um esportista para ganhar um esportista, para que o esportista o escute melhor. As pessoas naquela cidade, naquele contexto, viviam um contexto de muita disputa, inclusive esportiva. Por isso que Paulo utiliza esse linguajar, que é metafórico, é claro. No versículo 24, do que foi lido, Paulo diz o seguinte, olha, vocês não sabem, eu estou lendo uma outra versão diferente da que está ali exposto para que a gente acompanhe. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Em uma corrida, na São Silvestre, imagina aí, tem 3 mil, 5 mil correndo, sei lá, mas só um leva o prêmio. Corram, então, de tal maneira que ganhem o prêmio. Queridos, nós estamos falando aqui metaforicamente, mas Paulo está nos apresentando a necessidade de correr, porque nós vamos ganhar um prêmio. Que prêmio é esse que você quer ganhar na sua vida? É a vida eterna. É viver com Jesus. E olha, esse prêmio, meus irmãos, que Jesus tem para nos dar, que Ele conquistou para nós com o seu sangue, com a sua morte, não é para ser vivido somente lá na outra vida que está por vir. É uma vida abundante já aqui na terra. Se não, seria mentira o que está dito lá no Antigo Testamento, em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. E o Senhor Deus diz assim, Jeremias 29, 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Glória a Deus por essas palavras. Deus, o Criador do universo, tem pensamentos de bem. Ele quer o bem para mim, para a sua vida, já aqui na terra. Não só lá no outro lado, na vida que está por vir. Esse é o prêmio que esse versículo fala aqui. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. No 25, versículo a seguir, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Olha, ainda nessa metáfora de esporte. Quem pratica esporte aqui sabe do que eu estou falando, Jailson. Todo atleta tem uma disciplina. Ele se domina. Ele quer comer o pudim depois do almoço, mas ele abre mão daquele pudim depois do almoço. Ele quer ficar até mais tarde assistindo um filme na Netflix, mas ele sabe que ele precisa dormir mais cedo. Ele se domina. Para quê? Para ganhar o quê? Uma coroa, uma medalha corruptível. Uma medalha que vai acabar. Uma medalha que daqui a pouco não vai ter mais valor. Porque outra pessoa vai ter ganhado uma medalha mais importante e ninguém mais vai lembrar da sua. E olha, esses atletas, eles se dominam. O meu texto diz assim, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Aqui diz que se dominam, tudo bem, dá no mesmo. Nós vamos ganhar uma coroa que é incorruptível, ela não se corrompe, ela não é comida pela traça, pela terra, ela vai existir para sempre, em toda a eternidade. Meus irmãos, se aqueles atletas se dominam, ou como diz o meu texto, se submetem a um treinamento rigoroso, quanto mais você e eu temos que nos submeter, porque a medalha que nós vamos ganhar é muito maior do que a que eles ganham, amém? Nós temos que passar pelo mesmo processo, aliás, por um processo mais rigoroso de treinamento, de disciplina, de domínio próprio, como está no texto exposto aqui. Os atletas se abstêm de tudo. E nós, como cristãos, de que estamos nos abstendo? O cristianismo requer também de nós, entre tanta coisa, disciplina. E aí eu queria comentar duas situações que eu percebo. Uma é o de número de pessoas. Caruaru tem quase 400 mil habitantes. Quase 400 mil. Se você acredita que o censo deve ter respondido isso. Entre 85% e 90% das pessoas são cristãs.
Mas se você for a todas as igrejas, paróquias, católicas e evangélicas, de toda a cidade de Caruaru, ao longo de uma semana, talvez nem 10%, talvez nem 5%, 20 mil pessoas estão frequentando os templos, estão indo às suas paróquias, a uma missa, a um culto, ao longo de uma semana inteira. E mais do que isso, a gente tem a outra figura, que é o do frequentador de culto, simplesmente. Não, eu vou para o culto, eu vou para a igreja, eu canto louvor, eu faço uma oração, sabe? Eu dou até o dízimo, tá bom demais, fiz a minha parte. Fui, orei, cantei, dei o dízimo, agora, mês que vem eu venho de novo. Imagine você, se o nosso pastor, Paulo André, disser assim, porque olha, a gente está fazendo essa associação com o esporte, ele é o nosso treinador, viu? É o nosso treinador espiritual. Se ele pedir assim, olha, vocês que vêm para o culto no domingo às 10, chega mais cedo para a gente fazer um discipulado, 8h30, dá para vocês chegarem, para a gente ter uma escola bíblica, para a gente fazer um discipulado. Eita, pastor, aí isso também tá demais, porque não tem escolinha para eu deixar meu filho, porque no sábado eu saí, cheguei tarde, queria dormir um pouquinho mais. Dá não, viu, pastor? Tá bom então, aí o pastor vai dizer assim, venha no sábado à tarde ajudar a gente a limpar a igreja para o culto de domingo. Eita, pastor, mas no sábado à tarde dá não, porque é o dia que eu saio com o pessoal, vou no cinema, almoço fora. No sábado não dá não, viu, pastor? Vou ficar lhe devendo. Tá bom, meu irmão, tá bom. Na terça-feira tem um PG, masculino e feminino. Eita, pastor, mas na terça é o dia do racha do meu pessoal do trabalho, não dá não. Na quinta-feira, a paróquia do Redentor faz meio-dia o lugar secreto. De meio-dia às 2. Vá lá, fique 15, 20 minutos. Não, pastor, mas meio-dia é a hora que eu tenho que ir para almoçar. A gente sempre vai estar colocando uma dificuldade, porque a gente tem a propensão a achar que aquilo que a gente já fez no domingo tá bom demais. Não me peça mais do que isso, não. Eu já fiz a minha parte. E se o pastor disser assim, não dá não para você ir, tudo bem, eu entendo. Ore por a gente, meu irmão. Ore por um irmão da sua igreja. Ore por minha vida, que sou seu pastor. E aí essa pessoa vai dizer, mas pastor, eu já vou lá na igreja para pedir que orem por mim. Eu estou lembrando de uma fala do nosso querido pastor Laércio, lá do Oleiro. Ele falou, inclusive aqui, em um evento. Nós temos nas igrejas um ministério de oração. E era para não existir isso, pastor. Porque eu não devo atribuir a Renata, a Silene, a Miriam, a Paulo André, a função de orar por mim, porque essa função tem que ser de toda a igreja. Todos nós temos que estar orando por todos os nossos irmãos, por nosso clero, por nossos vizinhos, por nossos amigos, por nossos familiares, todos os dias da nossa vida. Mas nós criamos o hábito de terceirizar essa função da oração. Então, ora por mim, viu, Silene? Ora por mim, porque eu não sei orar, é você quem sabe, que aprendeu, já está na igreja há muito tempo, então ore por mim. E não deveria ser assim. Essa é uma função que tem que ser minha, sua, de todos nós que estamos na igreja. Essa disciplina espiritual de que eu estou falando, gente, ela tem que trazer prazer para a gente. Não só sacrifício e renúncia. E aí outra vez eu volto a comparar com a questão física, de atividade física. Quem faz academia aqui, Jailson, faz academia. Quem faz academia sabe. Como é ruim no começo fazer academia, viu? Correr é muito ruim. Nós estamos lendo um livro, recomendado pelo pastor Paulo André, que se chama Você é Aquilo que Você Ama. E nesse livro, o autor ele conta o seguinte, em um determinado momento da vida, ele combinou com a esposa que ele ia mudar os seus hábitos de alimentação, de exercício físico, e ele escolheu como atividade correr. Isso é uma coisa que eu já gostei muito de fazer, embora não pareça. Olha só, e ele diz o seguinte, todo dia que ele chegava da corrida, a esposa perguntava, gostou? E ele dizia, nem 1 minuto, detestei. E no outro dia ela perguntava de novo. E a resposta sempre foi a mesma. Mas um dia mudou. Lá pelo dia 30, ela perguntou, gostou? Ele disse, teve um pedacinho lá que foi bom. Porque se tornou um hábito para ele. Ele relata, o autor desse livro, Você é Aquilo que Você Ama, que hoje, sempre que ele viaja, ele dá um jeito de levar um short e um tênis para correr, nem que seja na esteira do hotel.
porque ele criou um hábito. Hoje em dia, para ele, correr não é mais renúncia, sacrifício, algo ruim. É algo que traz prazer, libera, inclusive, um elemento dentro do nosso organismo que se chama endorfina. A disciplina espiritual tem que ter essa mesma característica. Tem que trazer para a gente uma satisfação. Não é você dizer, eu tenho que ir para a igreja porque se eu não for, eu não vou conquistar uma graça que eu pedi a Deus. Não. É você ter como... Olha, me perguntam às vezes, sabe? Rapaz, você tem que ir todo domingo para a igreja, é? Tem domingo que eu venho para aqui e vou para Belo Jardim ainda. E o pessoal diz, tem que ir. Não é, tenho que ir não, mas eu quero ir. Eu sinto falta se eu não for. É onde eu sei que eu tenho que estar e que me faz bem estar. E que eu renovo as minhas energias. E que eu confesso meus pecados, recebo perdão, comungo do corpo e do sangue de Cristo. Não é ter que estar, é querer estar. Porque, de certa forma, para a honra e glória dele, eu tenho conquistado essa, como eu tenho falado aqui, essa vontade, esse prazer de estar aqui. Não mais por sacrifício ou por renúncia. E olha, talvez você ache que ler a Bíblia é algo que lhe cansa, que lhe deixa muito... poxa, eu não leio, não entendo. Você se debate porque não entende. Olha, pratique, continue lendo, vá insistindo. Peça inspiração ao Espírito Santo, sabe? Mude a linguagem da sua Bíblia. Talvez, olha, a gente está aqui com a NAA, aqui eu estou com a NVI. Tem tantas versões aí que de repente vai tornar mais fácil o seu entendimento. Tem a Bíblia narrada, até por Cid Moreira, com aquele vozeirão que Deus lhe deu. Então, ela insista. Tem essa disciplina de ler a Bíblia. É preciso lembrar o prêmio que nós vamos alcançar. Um prêmio, como dito ali, incorruptível. Eu vou dar um outro exemplo, que é sobre oração. É um testemunho meu mesmo. Olha, vocês que frequentam o culto na quarta, sabem que nós temos aqui um momento de ministração, em que as pessoas do altar oram pela vida de vocês. E eu, quando comecei a frequentar a igreja episcopal, tem 5 anos, mas nunca passou pela minha cabeça, mas nunca mesmo, até um ano atrás, que um dia eu estaria aqui orando pela vida de outras pessoas. Sabe por quê? Porque eu tinha o hábito, inclusive errado, de terceirizar, como eu falei para vocês. Eu ligava para a mãe do pastor e dizia, Vanderlúcia, olha para mim em relação a isso e isso na minha vida. Pastor Laércio, pastor Felipe, estou passando por isso, isso e isso. Ore por mim. Até que eu percebi, já se vindo aqui, através do nosso treinador espiritual, pastor Paulo André, que sim, eu posso também estar orando pela vida de outras pessoas, dos meus irmãos aqui da paróquia. E olha, aí, o que tem acontecido hoje? Quando eu estou ali, que eu oro por algumas pessoas, às vezes eu digo, gente, já acabou, só orei por 2, queria orar por mais pessoas. E aí eu saio daqui e vou para Belo Jardim, daqui até lá, orando mais ainda por aquelas pessoas que eu não tive a oportunidade. Graças a Deus, para a honra e glória dele, eu tenho tido essa disciplina, essa vontade de estar sempre orando, mais e mais. E seguindo aí para o versículo 26, ele diz assim, todo atleta, não, está no 25, vamos ver se aparece o 26 para a gente ler junto. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Eu corro, mas não é sem meta. Nós temos que ter uma meta, um alvo. Ele deixou a corrida que ele estava se referindo e agora ele está falando de uma luta, de um lutador. Quem gosta desses esportes, como MMA, boxe, sabe o que é que acontece com um lutador que fica desferindo golpe ao ar. Se ele fica dando um golpe sem estar acertando o seu adversário, ele vai cansar. E na hora que o adversário chegar perto dele, ele está um passo atrás, porque ele já cansou. Nós não podemos desferir golpes ao ar. O golpe tem que ser no alvo, certeiro. Dar murros ao vento faz com que um pugilista, um lutador se canse e perca a sua luta, gente. E aí nesse começo de ano que nós estamos vivendo,
é propício, né, perguntar: você já estabeleceu metas na sua vida para esse ano? Para a sua vida secular, eu estou falando. De repente, algo relacionado ao seu emprego, à sua saúde, aos seus hábitos alimentares. Perfeito. É muito bom fazer isso. Inclusive porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas e as metas espirituais? Nós estabelecemos também, como eu falei aqui, que tal, quem ainda não fez isso, colocar como meta para 2025? Olha, esse ano eu vou ler a Bíblia. A gente está no dia 8, dá tempo demais, de até o dia 31 de dezembro, você ter lido a Bíblia inteira. Eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade. Ouça a Bíblia. Esse ano eu vou fazer um curso lá no CETEC. Vou aprender mais sobre alguma disciplina, sobre algo bíblico. Ou então eu vou aprender a orar. Eu quero parar de sempre estar pedindo que os outros orem por mim. Eu quero aprender a orar. Que tal essa meta? Ou então eu quero me comprometer com um ministério da igreja. Eu quero parar de ser aquela pessoa que vem, assiste o culto, ora, louva, dizima e vai embora para casa, tchau, até semana que vem. Eu quero aprender a tocar um instrumento para ajudar o pessoal do louvor. Eu quero me comprometer com a manutenção do templo, em vir limpar a igreja no sábado, em dizimar. Essa é a minha meta, de aprender a ter um compromisso maior com isso ao longo de 2025. Sabe por quê? Muitos de vocês devem ter chegado aqui através do cursilho ou de um happening. E é muito normal a gente viver isso. Sai do cursilho, como diz Dom Paulo, voando. E a gente sai assim. Tem gente que na semana seguinte ao cursilho, passa a semana todinha cantando decolores. E diz: rapaz, eu vou abrir uma igreja lá no meu bairro, viu? Todo animado. E cadê essas pessoas? Facilmente nós tivemos 500 pessoas nos cursilhos em Caruaru ano passado. Facilmente 500. Cadê essas pessoas na igreja? Sabe por quê? Porque o esporte que essas pessoas disputaram foi um tiro livre de 100 metros. Sabe aquele que você tem que ir correndo bem muito para ver logo quem chega em 100 metros? E não é assim a vida cristã, meus irmãos. Não é 100 metros. É uma maratona de 42 quilômetros. É a maior modalidade que tem. A gente não pode, tá desferindo golpes ao ar. Porque a gente vai cansar. E aquela empolgação do início, de quem saiu do cursilho, vai acabar. Sabe? Tem que ter cuidado com isso. Para que essa empolgação não desapareça. Para que não seja somente uma empolgação. Seja uma conversão genuína e verdadeira. Essa disciplina da qual eu estou falando, ela vai gerar uma musculatura. Eu disse que eu ia falar de coisa que o povo ia dizer: tu estás falando disso mesmo? É esporte, é musculatura, é isso mesmo. Essa disciplina gera uma musculatura para que a gente encare os dias que sejam bons e os dias que não sejam tão bons. A nossa comunidade, a nossa igreja, para a honra e glória de Deus, ela não prega uma teologia da prosperidade, sabe? Olha, no fim do ano, muitos de vocês viram o programa do SBT, a Virada Gospel. Foi sensacional, foi um evento lindo. Só não foi melhor porque foi no estádio do Palmeiras, o pastor. Podia ter arrumado. Não cansa de mim não, que já eu acabo, viu? Gente, esse evento lá transmitido pelo SBT reuniu pessoas que normalmente não estariam ali. Foi muito bom. Foi para a honra e glória de Deus. Mas houve algo que chamou a atenção em algumas pregações que diziam assim: olha, 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Tudo vai se cumprir na sua vida. E eu quero dizer para vocês e para mim, meus irmãos, nem para todo mundo vai ser assim. Talvez alguns de nós tenhamos um ano muito ruim, sabe? Talvez alguém aqui perca o seu emprego. Talvez alguém aqui perca um parente querido. Talvez alguém tenha um diagnóstico de uma doença. Talvez um casamento acabe. Talvez uma situação, uma crise financeira lhe afete. Não há nenhuma garantia por parte do nosso Deus de que 2025 vai ser um ano sensacional na minha e na sua vida. Nós não pregamos aqui prosperidade, sabe? O próprio Paulo nos ensina isso.
próprio Paulo diz, eu já tive de tudo, eu já fui muito rico, eu já vivi muito bem, aleluia, glória a Deus. Mas mesmo quando eu não tive tudo, glória a Deus também. Essa musculatura que vai vir a partir dessa disciplina de que eu estou falando, vai fazer com que a gente enfrente esses anos, esses dias, esses momentos difíceis, da mesma forma que nós encararíamos um ano com prosperidade, com saúde. Nós temos que ter a plena convicção de que Deus não nos garante isso. Mas ainda que nós tenhamos um ano com dificuldades, no último dia do ano, a gente tem que dizer que o ano foi para a honra e glória de nosso Senhor Jesus e que todas as adversidades que nós encaramos serviram não para nos derrotar, mas sim para nos fortalecer, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Olha, ainda assim aqueles que são disciplinados e fortes na fé vão saber encarar esses dias, mesmo em meio a tantas aflições, porque não tem nenhum momento na Bíblia garantia. Aliás, tem garantia de que nós vamos viver aflições. Afinal, ninguém virou cristão querendo ter momentos bons na sua vida. Sabe? Eu vou virar cristão porque eu vou passar no concurso, porque eu vou passar no vestibular. Não, tem gente ateu por aí passando nos vestibulares. Tem gente ateu aí passando nos concursos. Tem gente que professa Satanás por aí abrindo empresas e ganhando dinheiro. E tem gente cristão, genuíno, passando por dificuldades, enfrentando doenças. Sabe? Então, olha, essa musculatura, através dessa disciplina, faz com que nós encaremos esses dias difíceis que nós iremos enfrentar. O último versículo do texto, que é o 27, diz o seguinte: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha, Paulo tinha falado lá de uma corrida, depois de uma luta, e agora ele está dizendo que essa luta é contra ele mesmo. A nossa maior luta é contra nós mesmos, que somos os nossos maiores sabotadores. Olha, eu me reduzo à escravidão, porque senão, olha, aquilo que eu preguei para o outro, isso que eu estou dizendo aqui para vocês, imagina, eu dizendo tudo isso aqui para vocês e amanhã você me encontra por aí dizendo que, não, eu não estou lendo Bíblia esse ano não, esse ano eu não vou orar por ninguém não. Eu mesmo vou me desqualificar, eu mesmo vou perder para mim mesmo essa luta. Então, olha, Paulo, ele nos exorta, nos chama para que nós tenhamos cuidado, para que nós não sejamos reprovados, derrotados por nossa própria carne, para que nós não caiamos nas nossas próprias vontades. Ai de nós se as nossas vontades forem realizadas. Ai de nós. Gente, tudo isso que eu venho dizendo, essa necessidade de participar de ministério, de ler a Bíblia, nada disso vai fazer com que a gente seja salvo. Nada. O que é que faz que a gente seja salvo? Uma palavrinha. O que é que faz que a gente seja salvo? Um de cada vez. É a graça, né? É a graça. E a graça não vem de nós, a graça vem de Deus. Vem dele. É dom dele. Então, em tese, olha, o ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus não praticou boas obras, não foi batizado, não frequentou uma igreja e foi salvo. Em tese, você nem precisaria estar aqui, se você tem certeza da sua salvação. Mas olha o que é que Paulo tem dito aqui para a gente. Ele tem direito até de ser mantido pela igreja, mas abre mão disso. Paulo tinha direito a constituir uma família e viver quieto em um canto, mas abre mão disso para espalhar o evangelho ao longo de todo o universo, de mais de um continente. Paulo tinha direito a ter bens, a formar patrimônio, mas abre mão disso. Gente, nós vamos, em nome de Jesus, morar no céu. Nós vamos ser salvos. Mas, como diz Dom Paulo, nem que seja na base do empurrão. A gente vai, em nome de Jesus. E olha, se como cristão, a gente tem essa certeza de que nós vamos viver eternamente com Cristo, em Cristo e para Cristo, nós temos que começar já nessa terra a fazer o que Ele nos pediu. Como diz Dom Felipe, gastar a nossa vida com os nossos irmãos. Gastar a nossa vida.
sabe? Abrir mão de conforto, atingir pessoas, atingir os nossos irmãos. O que Paulo tem falado para a gente aqui é basicamente liberdade, que nós temos em Cristo essa liberdade, mas ao mesmo tempo renúncia. Essa liberdade, essa renúncia, Paulo aborda sobre diversos aspectos. Você tem a liberdade de comer o que você quiser, de beber se você quiser, mas você renuncia a isso para não agredir um irmão, para não chocar um irmão, sabe? Você tem a liberdade, Paulo, de construir sua família, mas você abre mão disso, você renuncia a isso. Paulo nos dá um exemplo de humildade, de serviço, de santidade e também de disciplina. Porque, olha só, assim como um atleta evita distrações para poder vencer, o cristão também tem que ter uma vida disciplinada. Tem que evitar práticas que o afastem de Deus. Tem que ter essa koinonia, essa comunhão com irmãos e práticas que agradam a Deus. Então, olha, o estar na igreja, o fazer parte do ministério, o aprender um instrumento para tocar no louvor, nada disso é para a sua salvação. É porque você já teve essa salvação. Como é que vocês sabiam que eu já estava perto de acabar e já vieram, hein? Eu já ia dizer agora, o louvor pode se aproximar, que eu estou perto de terminar. Meus queridos, é fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus e não aos olhos de nós mesmos. A cada dia, nós estamos mais perto da nossa partida. Se Jesus não voltar antes, né, Bruno? Está chegando o dia mais perto. Quando a gente faz aniversário, alguém diz assim, mais um ano. Eu digo, não, é menos um ano. Está mais perto o dia da nossa partida. E sabe o que as pessoas dizem quando estão morrendo e têm a oportunidade ainda de falar alguma coisa, seja com um médico ou seja com alguém da sua família? Essas pessoas, elas não dizem assim, doutor, me ajude a viver um pouquinho mais, doutor, me salve, que eu quero humilhar mais algumas pessoas, doutor. Doutor, deixa eu viver um pouquinho mais, que eu quero abrir uma empresa nova, doutor, ainda. Sabe? Ei, me ajude, não deixa eu morrer agora não, que eu ainda preciso sujar mais ruas com o lixo da minha casa. Não é isso que as pessoas dizem. Se você já teve a experiência, se você é da área de saúde, ouviu algum parente próximo da morte, querendo viver, eles dizem coisas assim, deixa eu viver um pouquinho mais, que eu preciso fazer as pazes com o meu irmão, que faz 10 anos que a gente não se fala. Ei, deixa eu viver um pouquinho mais para eu pedir perdão a meu pai e dizer o quanto eu amo. Deixa eu viver um pouquinho mais para eu brincar com meu filho, que eu não tive tempo. Deixa eu viver só um pouquinho mais para eu poder me